passar, morre seu marido, morre seus 2 filhos. E naquela época a mulher não tinha hábito de trabalhar como a gente trabalha hoje, levanta cedo, pega ônibus, né? Deixa filho na escola. Mas naquela época a mulher se via desamparada. E essa mulher agora está vivendo o seu momento de dor, o seu momento de luto. E o Senhor me dava algo muito forte que eu vou liberar para quem está aqui, porque é para nós. Quando você tiver que sair da casa de alguém, da casa do teu pai, da casa da tua mãe, que essa saída, que essa entrada possa ser sempre pautada na direção do Espírito Santo. Porque Deus falava comigo forte e eu vou entregar aquilo que Ele falou comigo. Aleluia. Às vezes a gente pensa, jovem, quando a gente é jovem, que a gente vai sair da casa do nosso pai para ter uma liberdade lá fora. Só que o que a gente vai encontrar lá fora não é a liberdade que a gente esperava. A gente começa a passar por percalços na nossa vida, porque uma mãe um dia falou, eu vou entrar onde o Espírito Santo mandou. Uma mãe um dia pode ter falado para uma filha que está aqui ou para um filho que está em casa, não pega esse caminho, não sai daqui. Ainda não é tempo de você sair da casa. Aí você desistir e sair da casa, tá entendendo? E Deus falou, permanece na casa até o momento em que eu, Senhor, mandar você sair, para você não ter perca. Porque a Bíblia não me dá respaldo para dizer que Noemi saiu fora do tempo, mas eu estou entregando o que o Espírito Santo me deu. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Aleluia. Tem jovem aqui, tem moças jovens, tem mães novas que têm filhos. E às vezes o filho reluta para permanecer na casa do pai porque não quer obedecer mais. Não quer mais ouvir a voz do seu pai e a voz da sua mãe. Então ele vai lá para fora e começa a apanhar da vida aquilo que ele não apanhou, às vezes, dentro de casa. Então essas mulheres estão chorando nesse momento. E quem aqui não chorou uma vez por uma perca? Quem de nós nunca chorou por uma perca? Só que ela toma uma decisão, vou voltar para minha terra, vou voltar para a casa do pão. Porque ela fica sabendo. E eu fiquei tão apaixonada por aquilo que o Senhor falou comigo. Porque o tema é, haverá uma recompensa para o teu trabalho. Então a gente está falando de uma mulher que lá no capítulo seguinte a gente vai ver bem quem ela é, né? Porque ela não tem a menor ideia. No verso 16 e 17 que a gente leu e sente uma graça toda vez que lê, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você morrer eu morro, aonde tu dormir eu durmo. E quem é hoje que quer ser amiga de Ruth? Reúte, no original, ela é agradável. Só que quando elas vão se abraçar, acontece algo com Orfa e Ruth, porque ambas, as três choram juntas. Orfa até chora e beija, foi que o Senhor me fez me atentar. Orfa, outra sua nora, ela também chora, ela também beija, mas ela decide não ir com Noemi. Ela decide voltar para a casa do seu pai. E aonde houve uma outra revelação que o Senhor me deu. Muitas das vezes tem percas na minha vida e na tua por permissão de Deus, para Deus manifestar de verdade quem é que está do teu lado na pureza, na sinceridade, na verdade. Está do lado de alguém que se diz amiga, tem que ser amiga quando não tem, que eu quando diz que não tem mais dinheiro no bolso, porque Noemi deixa bem claro, aleluia, que ela não tem mais como ficar com elas. Se eu tivesse filhos, se vocês iam esperar ele crescer, diz o contexto, vocês esperavam, eu ia, não filha, volta para a casa dos teus pais. E Noemi vai dizer, volta para os teus deuses. Só que Ruth, quando fica, você prestou atenção no verso 16 e 17, que eu pedi para você prestar atenção? Ela diz assim, o teu Deus é o meu Deus. E eu nunca vi ninguém que escolhe ficar com Deus de Israel ficar desamparado. Perca pode passar, deserto pode, prova pode, escassez, apunhalada pelas costas, amiga falsa tem, mas ó, tem um Deus que está dizendo que há um resgate para Deus. Porque o Senhor me dava a palavra resgate. Porque o Senhor for levar para dentro da tipologia bíblica, diz que Ruth representa a igreja, Boaz, o Cristo, o cabeça, o resgatador. E a Noemi, quem é? O Espírito Santo. Aquele que diz, não filha minha vai, não filha minha fica.
Não, filha minha, sei lá. Aleluia. Não, sim, minha filha minha, desce a era. E Ruth era obediente. Aí eu penso assim, entra outro tópico forte. Amizade entre uma nora e uma sogra. E às vezes a gente não consegue conviver com sogra. Eu tive uma sogra que quando eu chorei, quando ela faleceu, parecia que eu tinha perdido a minha mãe. Da amizade que eu tinha com ela, do carinho, do amor. Então, de certo, se criou uma aliança entre essas três. Mesmo órfã, beijando e decidindo voltar para a casa dos pais, ou seja, segue teu caminho que eu vou ficar por aqui mesmo em Moabe, pode ir embora para Belém, já que é assim, então eu vou embora, né? Quem é que nunca teve um amigo que na hora que você mais precisou, uma amiga, na hora né, que mulher tem amiga, né? E se for casado, o amigo dela, ou se ela for casada, o amigo dela é o marido, né? A saber, é o marido dela, né? O esposo dela. Amém, igreja? Amém. Aí o Senhor falava comigo assim, filho, como é que era a relação entre essas três? Porque para ela decidir ficar com uma sogra idosa, sem perspectiva nenhuma, e você há de convir comigo porque isso ficou pairando na minha mente, para uma terra que não era sua. Ela não tinha a menor ideia do que Deus já tinha preparado. Deus falou algo muito lindo comigo, filha, eu preparo um cenário de vitória, eu preparo um cenário de casamento, eu preparo um cenário de restauração, eu preparo um cenário de vida nova para quem decide ficar e quando fica por amor. Se não for por amor, não precisa ficar, não fica na paciência. Ela é baraçada. Porque a mulher de Deus, ela é espiritual. Tem um Deus que quando ela dobra o joelho, revela para ela o secreto. Diz assim, fica ligada com essa tua amiga que não é tua amiga coisa. Ó, se é pra amar, ama a tua sogra que te deu o teu marido. Cuida dela quando ela precisar. Seja paciente com ela, porque ela agora é idosa, ela precisa de você. Eita, glória! Se você tiver esse relacionamento bom com a sua sogra, é o Espírito Santo que está presente. Se você tiver esse relacionamento bom com a sua sogra, você vai achar uma segunda mãe como eu achei. Na hora do meu desemprego, da minha escassez, me calçou, me vestiu, me alimentou, me amou, me abraçou, chorava comigo. Me deu aquela E é bom, por isso que eu falei que eu gosto de falar de Ruth, porque a história está aqui, ó, comigo. Jeová! Eu vivi a comunhão com uma sogra quase um ano na casa dela, irmão. E ela dizia, você precisa de alguma coisa? Eu falava, não. Ai, eu queria tanto poder fazer alguma coisa por você. Eu falei, não, sogra, a senhora já me abrigou debaixo das suas asas. Aí ela chorava, porque a minha sogra era muito emotiva. Ela faleceu tem pouco tempo. E nós pegamos, tivemos esse apego. É onde eu falo que a palavra também corta aqui, ó, né? Porque eu estou pregando aquilo que verdadeiramente a gente viveu. Um apego com uma senhora de idade que não andava mais, era cadeirante, meu esposo carregando ela no colo, ela era obesa, tira da cama, bota na cadeira, bota no banheiro, ajudava a dar banho e fazia isso com amor. E eu via o amor dela por mim, gente, isso não tem preço. Decida ser amada e amar alguém de verdade, porque isso não tem preço. Ô, glória! Olha o que existe na vida, no mundo espiritual, sabe o quê? A lei da semeadura, ela existe, igreja. Mulheres e varões que estão no Aleluia. Agora deixa eu botar lá fora de rosa, olha lá. Já vem. Olha lá. Ele vem também, esse aí me acompanha direitinho. Eu sempre falava isso com ela. Eu falei, a senhora me deu um filho, me deu o seu filho como esposo. Mas eu não posso te dar dinheiro, eu não quero seu dinheiro, eu só quero continuar te amando. E a senhora me amando. Porque ela falava, um dia. Eita Jesus, vou dizer. Quando eu precisei sair da casa dela, eu falei, Jesus, prepara o coração dela, porque eu vou ter que ir embora pro Rio de novo, por causa da obra. E Deus deu para ela que a gente ia voltar para cá, para os Vigários Geral Jardim América. E era lá em Subi que ela morava. Não sou eu. Eita Deus! E ela falou assim para mim, eu já estou vendo, estou sentindo que você vai voltar para casa. E Deus vai pegar vocês e vai fazer assim. Ela fez com o bracinho dela assim, ó. E começou a chorar. Deus vai levar vocês para lá e para cá. Deus deu para ela o que está fazendo comigo hoje. Oh, aleluia! Fora que a gente falava de Jesus e cantava louvor e orava com ela, né? Fora isso, irmão, decida amar alguém, independente se ela é diferente, se às vezes ela não concorda,
Você pegou o filho dela, irmão. Às vezes você levou o mais novo, nem eu. Então assim, é complicado, né? Então que Deus mandou entrar nesse tópico de sogra e nora, sabe por que Deus mandou? Porque você perde a oportunidade de ter alguém que vai te amar e que vai cuidar pra você quando a tua mãe estiver longe, a tua sogra está perto como tua mãe, como sua segunda mãe. Deus vivo, aleluia. A gente meditar como é que está a nossa relação com a outra amiga do lado, com a nossa irmã do lado, com a nossa sogra, com a nossa irmã, com a nossa cunhada, com a nossa vizinha. Porque a Bíblia fala que é melhor um amigo de perto do que um irmão longe. Às vezes a gente não vai ter alguém da nossa família perto, né? Como nesse momento eu não tive literalmente da minha família do meu sangue perto, mas eu tive a família toda do meu esposo perto. Eu tive pessoas que cuidavam da minha vida como se fosse minha irmã, minhas cunhadas, me calçando e me vestindo. Então Deus mandava entrar nesse tópico. Então Ruth, quando decide ficar, o Espírito Santo disse assim: eu preparo um cenário de restauração, eu preparo um cenário de vitória, eu preparo um cenário até de um resgate para essa mulher que decide ficar. E quando ela fica por amor. Por isso que diz que há uma recompensa para o teu trabalho. Por quê? Porque elas estão voltando para Belém. E dentro do capítulo 2, além de ganhar resgate, glória a Jesus, essa mulher vai ficar conhecida na cidade de Belém. Aí o Senhor falava comigo assim: nós decidimos, os meus servos decidem a maneira pela qual eles querem ser lembrados. Pelo bem que fizeram ou pelo mal que causaram. Falei, Jesus é forte, mas é uma decisão particular. Eu decido como eu quero ser lembrado por alguém. Alguém um dia olhar para mim e dizer assim: nossa, aquela irmã que passou ali um dia, ela me ajudou tanto. Ou a gente ouvir assim: nossa, aquela mulher, meu Deus do céu, que ela distante. Qual é a reação que a gente está causando nas pessoas? É repulsa? Ou é alguém que quer ter você perto o tempo todo? Alguém que até chora quando você sai. Você já vai não, fica mais um pouco. É baraçuri cantaramaia. Porque quando você está aqui, eu sinto uma paz. É tão bom quando você está aqui presente. É calamaché. Eu sinto um alívio, eu sinto um sossego. E o Espírito Santo mandava dizer essa noite que é uma decisão também. A gente decide que maneira a gente vai ser lembrado. E eu pude encontrar um contexto dentro da vida de Ruth 2 ou 3 vezes. Primeiro é o servo de Boaz. Boaz pergunta: quem é essa mulher? E eu vou falar porque eu sei que tem mulher solteira aqui. Boaz bate os olhos e Ruth: quem é essa moça? Aí, ó, pega De quem é essa moça? De quem ela é? De quem é? O que essa moça estava fazendo? Trabalhando. Aleluia. Aí o Espírito falou assim para mim: filha, em vez dela ficar em casa chorando, deprimida, e agora, Noemi, nós estamos desamparados. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Ela diz assim: Noemi, deixa eu ir pro campo. Aleluia! Televassuria. Trabalhar. Televassuque assará. Reage. Glória a Deus. Estreitor, se levanta e reage. Reage. Para Deus, a parte que Deus tem que fazer, Ele já tinha feito. Preparou o campo, preparou uma sogra, preparou uma casa para morar. Quando chega lá, está na época certa, está florescendo, os trigos está tudo apontando para cima. Mas ela vai ficar em casa prostrada, chorando, apaga a luz do quarto e chora. Não, ela vai reagir. Foi a palavra que o Senhor falou comigo hoje. Filha, o campo está preparado. Boaz já bateu os olhos em Ruth, já se encantou. Eu já preparei um resgate. A recompensa já está pronta. Mas faça a tua parte como mulher de Deus que vocês são. E eu sou. Reage na guerra. Eita, glória. As louvores que foram cantados Vai chamar. batalha.
Eu falei, Jesus, que coisa linda. Quem começou a boa obra, Elebaraçuri cominaragácia. no seu tempo, Cominarabacalaxuri cominaçá. Ele tudo vai cumprir. Mas se posiciona como alguém que vai reagir, que não vai mais ficar prostrado, que não vai mais querer dizer para o médico: eu não posso mais, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não colho mais espiga, porque colher espiga é aquilo que a gente vai construir depois que a gente colheu. Aí eu falei, Jesus, que coisa linda, né? Decisões vão mudar destinos e histórias. Glória a Deus. Qual a decisão que a gente está tomando quando chega o deserto? Ebaraçá. Quando chega a prova, Meu Deus. quando o luto chega. Já chorou teu luto? Dentro desse contexto, Noemi vai dizer assim: não me chama de Noemi, não, me chama de Mara. Ela está mandando o povo chamá-la de amarga. E o Espírito Santo diz assim: muda aquilo que você tem dito ao seu próprio respeito. Jesus. Porque ela diz assim: não me chama mais não. Por 2 vezes eu achei isso no capítulo 1. A mão do Todo-Poderoso se descarregou contra mim. Então, ao invés da gente dizer assim: ei, o que eu estou passando foi permissão. Romanos 8 vai dizer que é um propósito debaixo do céu para todas as coisas que acontecem. Aleluia. Mesmo que a princípio a gente chore, doa, sofra, não entenda por que perdeu, não entenda por que foi, mas foi permissão, e Deus está dizendo, debaixo da permissão, se tu reagir, se tu se posicionar, se tu botar a mão no meu arado, porque colher trigo fala de campo, de obra, trabalho, serviço, se tu continuar no meu arado, se prepara para viver novo tempo, porque vai chegar na tua mão. Aleluia. Falei, Senhor, que coisa linda. Onde o Senhor é, onde honrado. Aleluia. E quando ela volta para casa, Louvado seja o nome do Boaz Senhor. diz assim: fica aqui. Houve um encantamento tão lindo. Eu vou profetizar para as solteiras. Ah, Jeová, A gente vai te apresentar alguém. Glória a Vai bater Deus. os olhos. Tem alguém que já levantou a mão. Vai bater os olhos. É para ela receber. Bater os olhos. Se encantou. E vai perguntar: de quem é esta moça? Essa moça, ela tem referência. Ela tem currículo. O currículo dela não é os cursos que ela fez, a pós-graduação. Não. É um testemunho. Ela é baraçudo na Arábia. O que esta menina fez, esta jovem, esta moça, bem que lhe disseram da benevolência que ela fez para sua sogra, de idosa. Decidiu ficar. E Boaz diz assim: quando ela for colher, deixa cair mais espiga para ela. Ninguém toca. Maravilha. nessa jovem. Ela é basuri Ninguém toca calamaia. nela. Ele dá um aviso: meus servos, deixa ela sentar com as minhas servas e comer na mesa. Ó, vai comer na mesa. Glória a Deus. Aleluia. E quando ela volta para casa, Boaz manda botar mais coisa na capa e ela leva para sua sogra. E ela chega em casa cheia de trigo, né? E leva para casa e chega em casa, a sua sogra pergunta: de onde você veio? Qual foi o campo que tu colheu, hein? Quem foi que te atendeu desse jeito, hein? Que ainda mandou você levar mais? Porque tem uma lei lá no livro de Levítico que os estrangeiros, os escravos, eles podiam ir para o campo e atrás, eles ficavam atrás. Mas eles só podiam colher as espigas que caíam no chão. Só que para Ruth, que tem resgate, que tem história, que tem currículo, Aleluia. deixa cair mais para ela. Abadaraçai. Não toca nela. Sabe o que Deus está dizendo? Se comporte como noiva, porque o teu noivo vai brigar pela tua vida. O teu noivo está dizendo: ninguém te toca.
Ninguém te fere. Babadurina Sará. Ninguém com você mexe. Você tem dona. Você tem dono. Você não é sozinha. Você não está só nesse processo. Deus Santo, aleluia. Aleluia. Amém. Quando alguém se levantar pela tua vida, você diz: você tem, ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime. Você mexe, você tem dono. Há muito tempo, durante a minha vida, no ano de 2012, eu falava assim para as pessoas: ó, eu vou contar tudo pro meu pai, hein? Mas não é o pai da terra, não, é o pai do céu, tá? Fica ligado com o que tu tá falando, porque eu vou contar tudo pro meu pai. Dentro do capítulo 3, dentro do capítulo 2, ainda, Boaz ela vai dizer quem era o campo que ela trabalhou, e Ruth vai se alegrar, porque Ruth vai liberar uma palavra profética para a nora dela, que decide ficar com ela, como uma filha. Eu sei que Deus há de dar descanso para você. E o lindo é, Deus dá descanso. E ela fica tão feliz quando ela fica sabendo que o dono do campo é Boaz, porque Boaz era o parente mais próximo. E o parente mais próximo tinha que casar com a viúva para suscitar o nome de quem faleceu, era a lei da época, ou o irmão. Só que no caso só tinha Boaz, mas Boaz diz assim: não, tem um outro. Só que antes de eu chegar aqui, eu vou passar pelo capítulo 3. Sabe por quê? Porque, lembra que eu falei que Noemi representa lá o Espírito Santo? Noemi vai dizer assim: olha, eu fiquei sabendo que Boaz vai para Eira. Então o que você vai fazer? Você vai se ungir, vai se lavar. Presta atenção nisso aqui, que é um outro mistério. Eita glória. Para as casadas, Eita glória. para receber o esposo. Você vai se ungir, você vai se lavar e vai descer na ilha. Para as solteiras, você só vai se ungir, vai se lavar, vai descer a ilha, mas não vai se dar a conhecer ainda, somente depois do casamento. Aleluia. E o lindo é: deite-se aos pés de Boaz, como submissão. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 5, que eu anotei aqui, que as mulheres devem ser submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. E vai citar o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Mas há uma vertente dentro do contexto, não é só para nós. Aleluia. Tem para os varões. E eu digo que para eles o peso é maior. Sabe por quê, irmão? Porque eu prego que mulher que é amada, ela é submissa no automático. É verdade. Não precisa falar nada. Ela faz por amor. Ela faz aquilo que o esposo gosta de comer. Ela se preocupa em passar a roupa do marido. Então eu mandava entrar aqui. Mandou entrar agora. Neste exato momento. Ela se preocupa em deixar a casa limpa. Ela não é empregada da casa, ela é aquela que cuida da casa, ela é esposa. E tem muita gente que está abrindo mão do seu direito de esposa, porque não quer mais fazer aquilo que o marido precisa. Mas qual é a parte do marido dentro de Efésios 5? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aleluia. E assim mesmo se entregou por ela. É ou não é pior? Mais forte. Tem que me amar. Deus como Cristo amou a igreja. Lembra que eu falei que Ruth era a igreja? Boaz, cabeça, Cristo. E tem uma coisa linda, que quando ela desce, deita-se aos pés de Boaz, Boaz se estica, vê que tem uma mulher ali. E ele vai dizer: maior foi essa sua beneficência do que aquela primeira. E o lindo sabe o que é? Boaz respeita a Ruth. Boaz não toca em Ruth, mesmo ela não sendo virgem ainda, ela é viúva. Boaz respeita a Ruth. Eu vou resolver este caso, porque eu quero me casar com você. E
E quem ama, espera. Eita, Glória a Deus, é verdade. Quem ama, espera. E Boaz resolve primeiro o negócio, vai na porta da cidade, fala com os anciãos, o outro diz que não quer. Havia um costume de tirar o sapato, dá para mandar para o outro. Já que tu não vai resgatar, tô indo. Glória a Deus. Deus santo. E Noemi diz assim para ela quando ela voltou para casa, dentro desse contexto de se deitar aos pés de Boaz. Ele vai dizer assim para ela: este homem não vai sossegar enquanto não resolver esse caso. Há quem diga que não existe amor à primeira vista. Mas eu não sei o que aconteceu, que Boaz não sossegou. Jeová. Enquanto ele não foi lá na porta da cidade para resolver o contexto, Boaz não sossega. Lá em 1 Pedro 3, no verso 7, quem puder abrir a Bíblia aí, que eu preciso entrar aqui, porque o Senhor mandava entrar. Quem ama, espera. Quem ama, respeita. E dentro do casamento, a Bíblia fala que aquilo que acontece naquele local que você já sabe, entre quatro paredes, tem que ter consentimento mútuo. Até para te tocar, do jeito que se você não gosta, você tem direito de dizer que não gosta. A Bíblia vai dizer que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Mas o respeito deve sempre permanecer no meio do casal. Se ele está fazendo alguma coisa que te fere, que te machuca, que você se sente mal, chama com todo carinho, sem gritar, sem brigar, porque Ruth não grita, Ruth conversa, Ruth vai pro Eita, diálogo, Deus. Ruth vai para a mesa do café da manhã bater um particular com o esposo. Vai dizer Jeová. pra ele: olha, desse jeito aqui não tá bom. Deus santo. Eu não tô feliz dessa Aleluia. forma. Eu vou dizer porque Deus está mandando, Espírito irmão. Santo de Deus. Dessa maneira que você está me tocando, eu não estou feliz. E a gente precisa ser feliz juntos. Então é tão bom quando tem. Quem já achou a passagem aí? Que tem voz alta para ler. 1 Pedro 3, verso. Eu ia ler o verso 1, 2 e o 4. Lê rapidinho 1, 2 e o 4 e fecha no 7 para mim. 1 Pedro 3, verso... Não lê só o 7. Lê o 7. Só o 7. Pra gente não dar muito tempo. Depois eu deixo as passagens bíblicas aqui que a pastora quiser ler em casa. Efésios 5, 3, 7. 1 Pedro 3, 7. Também você, marido, a vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a relação. Tá bem claro esse texto dela, né? Alguém, todo mundo conseguiu ouvir? Porque na minha tradução diz assim: para que haja consentimento mútuo, até para se separar, para não, hoje a gente não, que é, pá, tem que ter consentimento mútuo, o marido tem que concordar e a esposa tem que concordar. Não, hoje não, porque eu quero orar. Você deixa hoje não? Tá, então tá, mas amanhã, ó. E esse negócio de dor de cabeça, irmão, não dá certo todo dia não. Toma um Dorflex, uma Deusaltina, toma um banho, fica cheirosa. Tá ficando forte. Ah, não dei dinheiro para cuidar do meu cabelo, também não tinha não. Alguém, uma pastora me chamou ontem, ela falou: lá para Parque Lafayette, toma posse da bênção. E meu esposo me levou, né? Sabe por quê, irmão? Eu vou falar aquilo que o Espírito manda. O seu esposo às vezes sai para trabalhar, irmão, fica ligado, ele vê a mulher bonita o dia inteiro, hein? Quando ele vai chegar em casa, ele vai te achar com cheiro de gordura, roupa manchada, roupa de deputado federal. Fica ligado, irmão. Passa um perfuminho, né? Não tem perfume, passa bastante sabonete no corpo que chega até na pele. Passa um desodorante. Eu peguei aqui, alguém falou, eu peguei. Chutei. Glória. Passa um desodorante, se perfuma. Isso, aleluia, Deus. Ruth
Ruth, quando vai se encontrar com Boaz, a ordem de Noemi é: se unge, se lava, se veste, para depois descer para ela. E ela nem fez nada com Boaz, nem Boaz com ela, porque Boaz respeitou ela. Primeiro eu resolvo o negócio, depois eu passo no cartório, depois eu vou para a cerimônia religiosa. Se der, se não der, a gente já passou pelo cartório, recebe a bênção da pastora, do pastor, e vamos que vamos para a lua de mel. Agora pode. Mas vai cheirosa, irmão. Vai cheirosa. Não é pecado, não. Estou falando com as casadas, tá? Você é as casadas. Se prepara para encontrar com o teu Boaz. Faz o homem ficar feliz quando chegar em casa, né? E às vezes não é muita coisa, não. Você sabe que teu esposo gosta de um café, prepara um cafezinho para ele chegar e tomar fresco. Faz uma janta, né? Quem gosta, marido que gosta de jantar. Meu esposo não janta, mas ele gosta de comer os pães caseiros que eu faço, eu faço. Já invento, boto recheio, boto frango, boto pato. Porque se Boaz faz tudo para agradar a Ruth, que você viu isso no contexto. Te convido a ler esse livro todo em casa, não é forte? Junto com Efésios 5, 1 Coríntios 7 também. Porque se ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, ajuda. Faz a sua parte, poxa. Né? Não deixa ele chegar em casa e tu tá toda descapelada. Opa, já fiz tudo em casa. Janta tá pronta, né? Janta tá pronta, café tá pronto, a casa tá limpa, as crianças já estão tomadas banho. Vai dormir, teu pai tá chegando, tá beijando. Né? No quarto de vocês, porque quarto de casal é quarto de casal. É o que eu falo, que a gente estuda um monte de coisa, a gente já entreguei uma boa parte do rolo que ele me deu, mas o que ele está me entregando aqui agora. Aleluia. Lugar de criança e filha no quarto deles. Na cama do casal é lugar de marido e mulher. E mais ninguém. E quem vai pautar, poldar o que vocês vão fazer é o sentimento mútuo junto com o Espírito Santo. Que aquilo que incomodar para um, vai incomodar para outro. E se não gostar, vai fazer o quê? Diálogo. Não, porque você é um bruto, você é um Nabal. De primeira Samuel, não. Não é assim que Ruth faz. Ruth é meiga. Ruth é carinhosa. Ruth não fica no celular 24 horas. Vou falar, hein, Jesus? Fica no celular o tempo todo. O marido tá falando, ela tá assim, ó. Ah, tá. Fez o que eu pedi? O que você pediu? Ela não ouviu? Os amigos virtuais não podem ser mais importantes do que a minha família. Aleluia. Eu atendo meu esposo, atendo a minha esposa e digo assim: celular, espera um pouquinho. Que agora o meu varão chegou. É isso. Porque a gente que é pastora, que é, né? Que é missionária, que é bispa, que é mulher de Deus, mulher de oração, se a gente não vigiar, toda hora tem alguém no zap com a gente. E a gente não vive mais a nossa vida. E às vezes o ser humano que está lá do outro lado da linha, é pecado pedir oração? Claro que não. Mas às vezes o ser humano precisa amadurecer e lembrar que ele tem que guerrear as guerras dele também. Porque é muito fácil, eu vou pro shopping e peço pra pastora orar pela minha vida. Eita Deus. Pegou, hein? Aí, tá? Aí eu vou ali no shopping dar uma volta. É isso, igreja. Vamos orar, vamos buscar. Ruth é igreja. Se é igreja, guerreira. Aí eu vou ficar, não, pastor. Ô, pastora, 20 anos, pastora. Jesus me ajuda. E vou dizer porque Deus está mandando. Está dentro do contexto aqui do casamento. Uma falou assim: olha por mim, o meu varão foi embora. Ai, meu Deus. Eu comecei a conversar, ela não era nem casada com ele, estava em fornicação. Pedindo para eu orar por um casal que está em fornicação. Então, até para a gente ter cuidado. Agora é para as mulheres que são líderes que estão me ouvindo, que eu sei que tem pastor aqui no meio. O papai já revelou que tem, mas pastor aí no meio, missionário. Às vezes você tá, até para você pegar a guerra de alguém, você tem que perguntar. É sério. Quando tu pega a guerra dos outros, traz um cargo para dentro da tua casa e tu não vive mais a vida com teu esposo. Você não curte mais os teus filhos, não brinca mais, não vê mais o filme com o marido com pipoca, né? Não fica até tarde jogando conversa fora, desliga os 2 celulares que agora é só nós, né?
O casal precisa disso, irmão. Verdade. O casal precisa disso. A gente faz a obra, 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 faz a obra. Mas tem dia que a gente bota um filme lá que ele já viu 10 vezes, eu vou ver com ele, porque ele pode ver, eu vou ver. Como a pipoca que ele faz, a gente tá junto. Mas a gente precisa entender esse negócio também. Aprende a guerrear pela tua casa. Só fala pra pastora se não der mais jeito. Sufoca pra liderança, não. Aprende a guerrear com as guerras, irmão. Tu não é mulher de oração? Vai pro joelho, Eita terra. Deixa a pastora também ter uma vidinha lá com o marido dela, com os filhos, às vezes, né? Sufoca. Jesus é muito bom, maravilhoso. E ainda bota a gente na prova, por quê? Tu não sabe que se é marido mesmo ou não? Verdade. Ah, então fica ligado. Queria que alguém lesse pra mim. Efésios 5, do 22 ao 25, já vou terminar. Glória a Deus. Efésios 5, do 22 ao 25. Quem já achou aí para ler para mim? Efésios 5, do 22 ao 25, depois pula para o verso 28. Quem já achou e quer ler? Voz alta. Quem já achou? Do 22 ao 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim, devem os maridos amar as suas mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Mas lá embaixo ele vai dizer que ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Né? Ninguém aborrece a sua própria carne. Lá acho que é no verso 30, 32. Ele vai dizer que aquele que ama a sua esposa, ele não aborrece a sua própria carne. Que o outro que a gente leu lá atrás falava para que as orações do marido não fossem impedidas. Então, se ele te maltratar, se ele não te tratar com respeito, com carinho, além dele não receber a submissão que é direito, que é bíblico, que está certo, mas mesmo assim você vai ser submissa, você vai cumprir com o teu papel de mulher de Deus. Ele não me ama como eu quero, ele não me trata com respeito, ele grita, ele briga, ele bate. Se chegou para agressão física, Deus falou que era para eu entrar aqui. Existe a DEAN, aí é a hora de você comunicar a tua liderança. Tá? E tem delegacia especial de atendimento à mulher, essa DEAN. Aleluia. Se passar do limite, de soco, de tapa, de fato, estou falando disso. Mas mesmo assim, tem uma outra passagem bíblica também, que diz que a mulher, pelo seu bom porte, ela ganha o seu marido. Então lê em casa, Efésios 5, 1 Pedro 3 e lê 1 Coríntios 7. Porque ele vai dizer que se você estiver casada com um marido descrente, não os deixe se ele quiser ficar com você. Porque a mulher santificada santifica o marido e automaticamente vai santificar os seus filhos. Ou seja, a sua casa vai ser santificada por tua causa. Porque o teu marido não é crente, mas você é. Se ele consentir em ficar contigo, fica. E pelo seu bom porte, você ganha o seu marido Sem palavras. Sem palavra. O negócio é, o marido gritou. Aí tu quer gritar também. Ele tacou um copo, tu quer tacar uma jarra. Vai dar ruim. É onde eu falei que daqui a pouco chega no DEAN. Então Deus está dizendo essa noite: o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tratá-la como vaso mais fraco. Não adianta querer medir força braçal. Deus está mandando dizer que essa noite eu vou dizer: não queira medir força física com teu marido. Tu vai perder no emocional, tu vai perder no físico, tu vai perder no espiritual, que é o pior. Eita terra. Não tem para fazer guerra. O
varão tem mais força física do que você. Deus É fortão, vai dar ruim. A gente está vendo aí na televisão todo dia 7, 8, 9, 10 casos de feminicídio. Não estou defendendo os varões, mas tem mulher também que é só o sangue. Só um pouquinho. Ela futuca. 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 O marido da mulher, ó, já falei com você. E ele não é crente, tu é. Olha o testemunho que tu tá dando. Tô dizendo que você não, tá? Exemplo. Olha o exemplo que a mulher crente que não é sábia. É o maior exemplo. Fica perturbando. 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 Eu vou pra igreja. Vambora! Fica aí na cachaça, na bebida. Tu não vai arrumar nada. Aleluia. Papai, escuta. Não vai arrumar nada. Sabe como é que tu vai arrumar? Amor, eu vou pra igreja. Você não vem comigo, não? Que eu te amo. É uma Abigail apaziguadora às vezes. A gente tem que ser Abigail às vezes. Né? Olha, eu tô indo pra igreja. Se hoje você não quiser, não tem problema não. Tô orando pela tua vida. Mas ó, a janta tá pronta. A roupa tá pronta, tá lavada, tá passada, tá? Já deixei uma toalha e o seu pijaminha de dormir lá no banheiro pra você, amor, e o café tá perto. Aí ele vai dizer assim, pijaminha é forte, né? Aí ele vai dizer assim, ó, tá vendo que é sua mulher? Essa mulher tá crente mesmo, gente. Cheguei em casa, tá tudo pronto. Sabe por quê? Faça a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A mulher sábia edifica a sua casa, disse Provérbios 14:1. Com as próprias... A menina, aquilo é Bíblia, coisa linda. Com as próprias mãos a derruba. Então o sucesso da sua casa às vezes depende de você que é cristão. Você que é casada com um marido que não é cristão. O sucesso da sua casa vai depender mais de você do que dele, ele não é crente. Somos diferentes. Temos que ser diferentes. A gente não pode, como eu disse, quando eu prego Diane e Penina, eu prego, não desça o nível. Mas é. Se um grita de lá e um grita de cá, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A minha mãe dizia que gritou, perdeu a razão. Sabe, porque às vezes o que você está falando até está certo, mas a maneira com que você se direcionou para falar é que deu tudo errado. Você está até com a sua razão, o que você está falando está certo, mas a maneira com que você se conduziu para o varão para falar, errou, perdeu, né? E aquela hora que você está perfumada, que você desceu a ira do seu esposo, não foi a do esposo dos outros, foi a do seu, esse é o melhor momento que você está cheirosa, tomada banho, fez tudo, está tudo kit em casa. Esse é o melhor momento para você pedir as coisas, ganhar a tua vida. Seja inteligente, tem uma arma na tua mão. Libera o Pix, varão. Já foi falado aqui de Neusaldina, de Dorflex, para com esse negócio. E se tem alguma coisa que está fora dos conformes, ó, não, assim não tá legal não, ó. Só tu? E eu? Né? Então a Ruth se preparou para se encontrar com Boaz. A gente sabe que houve um momento que foi um preparar de Deus, porque Deus falou comigo assim, eu preparei uma cidade para ela ir, eu preparei um campo, eu preparei um Boaz. Aí tem um louvor que eu gostava de cantar, não lembro de quem era, que dizia que aquela que era escrava, né, serva, agora ela vai ser a dona do mineral. Esqueci o trecho do louvor, né? Que agora ela vai ser a dona do mineral. A quem trabalhava para colher espiga, agora vai começar a dar ordem. Sabe por quê? Porque ela se ungiu, se lavou e desceu a Deus. Forte. Se prepara. Deus está dizendo que quer viver resgate. Quer viver tempo novo. Se prepara, igreja. Igrejas que estão me ouvindo.
se ajeita para receber o teu esposo. Se você quer se casar, não se precipite. Não pega com a tua mão. Porque às vezes a gente escolhe errado. E uma escolha errada, uma pessoa errada do nosso lado, vai atrapalhar a tua caminhada. Principalmente você que é de ministério, você que sabe que tem uma chamada para cumprir. O que você vai fazer? Você vai orar. Deus, me apresenta alguém que vai entender que eu gosto de ler Bíblia várias horas, e eu gosto. Que eu gosto de subir monte. Que de vez em quando eu vou jejuar. Que de vez em quando eu vou ficar 1 hora orando. E se ele quiser, ele vai vir comigo e vem. Meu bem. Vou fazer campanha de 7 dias, amor. Tô junto, vambora. Vou subir monte, tô também. Vambora. Meia-noite, amor, Deus tocou pra ir no monte. Eu quero ir também, vambora, amor. E às vezes ele que me chama e eu vou com ele. Aleluia. Porque a gente falou assim, Deus, manda pra mim. Faz-me ver. Faz-me olhar. Porque a gente às vezes escolhe errado. Porque nós temos o hábito de escolher às vezes pela aparência e nem sempre o rótulo é o que está lá dentro. Diz com o conteúdo da negócio. O rótulo é um, o conteúdo e meu pai. O varão é do meu tá? Ó. Tô julgando não, eu também roubo. Só que o conteúdo tinha tudo a ver com o que tá vendo. Eu falei, Deus, ó, faz alguém que me leve para mais perto, que me faça conhecer mais os mistérios. Eu falei, varão, vai devagar que daqui a pouco tu me leva para a porta do céu. Às vezes eu brinco com ele assim. Mas por quê? Porque a gente orou antes. A gente foi pedir a Deus para ele apresentar. Como o Boaz que bateu os olhos em Ruth, falou de quem? Epa, essa jovem aqui é diferente. Vem aqui. E às vezes as jovens, as mulheres, elas querem chamar a atenção do jeito errado. O tipo de roupa, não estou pregando roupa nem veste, mas o tipo de roupa que a gente coloca às vezes vai determinar o tipo de pessoa que a gente vai atrair para perto de nós. E eu tenho testemunho disso. Uma jovem de 18 anos falou para mim, na época eu era missionária, eu só atraio jovem ruim. O jovem só vem para mim para querer tocar na minha carne, não quer compromisso sério comigo. Eu falei, você quer ouvir a verdade, minha filha? Ela, será que é por causa do meu short curto, das minhas costas de fora, do meu decote saltando tudo para frente? Falei, tu quer ouvir a verdade? Eu vou falar. Faz um teste. Bota uma sainha no joelho. Não precisa ser saia lá embaixo, não. Bota uma camisetinha de manga. Pra tu ver o que tu vai atrair. Irmão. Isso está acontecendo, às vezes, até no nosso meio. Jesus me pega, me bota no estreito. Porque às vezes você quer atrair alguém para si e você até está atraindo pessoas que não são solteiras, são casadas. Aí fica uma bagunça. Por causa do jeito que a gente está andando. Né? Porque Ruth soube se vestir e se comportar. Lembra de Esther? Chegou a vez de Esther. Esther também se arrumou, se aprontou, entrou no palácio. Já tinha passado muitas virgens, mas quando o rei olha para Esther, ele se apaixona, ama Esther e coloca ela como rainha no lugar de Vasti. Por causa da postura. A mulher sabe edificar a casa, sabe se preparar para se encontrar com o noivo, mas ela tem postura de mulher de Deus. Porque mulher solteira não fica cobiçando o homem casado, e o homem casado não cobiça a mulher solteira. Nem olha, tem a sua em casa. Sim ou não? Sim. Estão de acordo comigo? Sim. Que a gente tem que se preparar? Sim. Então eu vou profetizar.
Se você não tiver condições de se preparar, a gente às vezes não precisa ter dinheiro para ficar bonita, não, irmão. Pega os creminhos lá, passa no cabelo, estica, passa uma pasta e tira meu cabelo sozinho. Dá um jeito, terra. Jesus dá um dom pra gente. Que Deus vai fazer o mistério de enviar alguém para cuidar e para abençoar vocês. Com aquilo que Verdade. vocês precisam para se cuidar. Porque eu sei o que é isso. A gente querer fazer uma unha, um cabelo, o dinheiro tá pouquinho, tá certinho. Pra Varão pagar tá uma conta, curtinho, terra. pra comprar o que tá faltando em casa, Eu né? A gente é mulher, irmã. Eu sei o que é isso, irmão. Eu nunca usei esse negócio. Tá fresco, botei ontem. Ganhei de uma pastora lá de Parque Lafayette. Peraí. Falei, Jesus, eu queria botar, né? Minha unha tá toda no sabugo, caiu. Cada menopausa. Deus mandou te abençoar. É lá, basura e Vem aqui na minha casa. Eu calamachando. falei, tô chegando aí. Vou profetizar que esse mistério vai alcançar você. Se você Recebe. Recebe, porque eu vou profetizar que o que você precisar para se preparar, se você não tiver, Deus vai te apresentar uma Em nome de amiga, Jesus. cabeleireira, manicure, que vai limpeza de pele, tá faltando limpeza de pele pra mim. Sobrancelha, que vai cuidar, que vai te ajudar. Como uma amiga minha falou assim, peraí que eu tenho um negócio pra você, veio com um vestido na etiqueta, um estampadinho que eu tava usando ontem, que eu queria com uns 15 anos, eu não tinha. E Deus providencia tudo, sabe por quê? Porque eu não abro a mão de cuidar das coisas que o resgatador da terra e o resgatador do céu quer. O que Deus quer, o que meu esposo precisa, eu me preocupo em fazer, em cuidar, ele tá ali. Se eu estiver mentindo, ele pode dizer mentira. Ele não sabe que eu preparo. Quer um café? Vai subir para almoçar? Não, o almoço tá pronto. Ah, Às lavando o vezes são carro. coisas tão simples, irmão. Você prepara o melhor arroz com feijão e ovo, mas você preparou com tanto carinho que ele vai dizer que está um maravilhoso o seu arroz com feijão e ovo. Tá uma delícia. O que você botou nesse arroz? Um sal, terra. Eu gostei dessa. A garota ligada. Cara de amor, mas eles É a próxima pregadora. Pode participar, comigo não. É isso aí. Bota uma pitada de sazão de amor no arroz com feijão, que ele fica maravilhoso, fica uma delícia, fica, irmão. É verdade. Fica. Porque as coisas quando são feitas com amor, mesmo na simplicidade, Fica bom. tem retorno pra você. Porque o que tu planta, tu colhe. Tu acha que tu trata bem teu esposo, ele vai te maltratar? Só se ele for doido. Tu trata ele bem, tu recebe ele bem, você se preocupa. Meu esposo levanta às 6, que ele vive até às 9, fica lá lendo Bíblia, eu faço café. Quando ele entregar o propósito do café, tá na mesa, tá tudo assim lá. Não é isso tudo que tá aqui, mas tá lá. Eu coloco. Né? Quando tem. É o mínimo que a gente faz. E você pode ter Essa misericórdia certeza do que eu varão. sei do que eu tô falando. Você prepara às vezes uma caneca, um prato, uma garrafa de café e um pãozinho na chapa. Quando o varão bater o olho, ele vai falar: eita manta, essa mulher tá querendo. Aí ele vai receber o pagamento e vai falar: o que você precisa, esposa? Comprar Mas óleo. eu queria R$200 para progressar. Comprar gás, tá acabando gás. Vai ganhar, toma. Vai lá, faz o seu cabelo, faz. E ainda vai dizer assim pra você: isso aí dá ou você quer mais um pouquinho? Pago. Quer fazer a unha também? Faz o Não. Pix, varão. Coisa boa é a gente ser submissa no amor. Sem ficar, caraca, louça de novo, toda hora isso. Ó, hoje não tem janta não, e vai comer hambúrguer. Irmão, é duro o que eu vou dizer, mas lá fora tá cheio de varão querendo fazer o que às vezes Verdade. a esposa não quer fazer mais dentro de casa. Tem um montão pedindo a Deus um varão e tu tem um varão que trabalha, que paga as contas, que às vezes não trabalha, mas faz bico. Meu lavou um monte de carro hoje, tá ali, veio correndo. Então valoriza o Boaz que Deus colocou na tua vida, na tua mão. Dê valor, porque às vezes a gente não está tendo o retorno que a gente quer, porque primeiro a gente não foi fazer alguma coisa para Boaz. A gente não se perfumou para Boaz e quer que Boaz abra a carteira. Não vai dar, né? Poxa.
muito amor. Porque enquanto eu estou aqui em casa, se eu quiser parar para deitar e dormir, eu deito. Ele está lá no sol quente trabalhando. Está debaixo de chuva. Pegou ônibus lotado. Vai chegar cansado e chega em casa às vezes cheio de fome, né? Tô com uma fome. Tem o que hoje? Ah, não vi janta não. Né? E às vezes a gente tem um temperamento difícil. Então faz assim, vai lá no texto de Abigail, começa a ler. Fala, Deus, me transforma. Faz eu ser uma mulher mais calma. Deus, mexe nos meus nervos. Porque eu tô meio nervosinha. Eu tô gritando demais. Eu tô sem paciência. Eu tô estressada. E sabe o que Deus está mandando dizer para encerrar minha oportunidade? Se observa, se analisa, vê como é que você está em casa, vê como é que você está agindo dentro de casa, vê como é que você está falando com o teu marido, com o teu filho, com a tua vizinha, com a tua sogra, com o teu sogro. Se analisa. Porque a gente aconselha casar e fica, não, porque é meu marido, porque é meu marido, porque é meu marido, e você? A física diz que toda ação tem a sua reação. Você fez algo? O que a gente está fazendo com o nosso Boaz em casa? Né? Eita, general. Qual foi a última vez que você disse para o teu esposo, eu te amo? Muito obrigada por você ser o pai dos meus filhos. Eu tenho orgulho de você. Muito obrigado por levantar cedo. Pegar ônibus cheio, um monte de gente, né? Para trazer alimento para casa. Às vezes o esposo quer ouvir um elogio, não é só você que gosta de ouvir elogio, não, o marido também gosta. Nossa, você está muito lindo hoje, hein? É. Às vezes é só o que falta para tu resgatar o fogo que apagou, hein? É. Verdade, irmão. Eu falo porque Deus está mandando dizer. Estou debaixo de uma direção do Espírito Santo. Estou debaixo de uma direção. Às vezes você não dá, mas você quer, mas você não dá. Né? Seja carinhosa para ter um marido carinhoso. Seja atenciosa para ter um esposo atencioso. Pensa aí qual foi a última vez. Eu disse para o meu esposo uns minutos atrás, eu te amo, vem. Para ele vir. Isso é importante. Ele saber o quanto você